Boa noite, irmãos e irmãs, deste dia 6 de maio de 2015, quarta-feira. Mais uma vez nós estamos nas mãos de Deus. E para isso nós vamos, continuando o programa sobre a Sagrada Escritura, vamos ler um trecho do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. O Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que o fizeres, serás condenado a morrer. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, peço licença para entrar na casa de vocês e levar a bênção da palavra. O Espírito Santo, como eu disse no programa de ontem, o Espírito Santo, quando eu leio a Bíblia com a igreja, ele me garante a autenticidade da palavra. O Espírito Santo é o guia da igreja e por ele a palavra de Deus é anunciada e vivida. Em Atos 15, 28, é um texto muito interessante, muito bonito. Foi o primeiro concílio da igreja cristã, primeiro concílio. Vou contar um pouquinho a história para a gente entender. A igreja tinha se espalhado e a igreja atingiu os pagãos. No começo, os judeus pensavam que a palavra de Cristo era dirigida apenas aos judeus. Mas o Espírito Santo mostrou, em primeiro lugar, a Pedro, no capítulo 10 de Atos, mostrou que a palavra de Deus também era dirigida aos pagãos. Pedro vai até a casa de Cornélio, anuncia a palavra. Cornélio era romano, era soldado romano, centurião. Ele anuncia a palavra e logo depois que ele anuncia a palavra, o Espírito Santo cai sobre os pagãos também. E Pedro manda que eles fossem batizados. Começou a caminhada dos pagãos dentro da igreja. E a igreja de Antioquia tinha mandado o apóstolo Paulo e Barnabé, tinha mandado anunciar o evangelho pelo mundo grego. O Espírito Santo mandou que eles fossem anunciar o evangelho. E eles vão anunciar o evangelho. E não anunciam só aos judeus, mas anunciam também aos pagãos. Bem, estavam nesse pé quando desceram alguns cristãos judeus da seita dos fariseus, chegaram lá em Antioquia, onde estava Barnabé e Saulo, e começaram a lançar, e também estava lá Pedro, pela carta aos Gálatas, Pedro estava lá também. Começaram a lançar confusão no meio da comunidade, dizendo o seguinte: olha, o cristão pagão convertido deve seguir a lei de Moisés, deve ser circuncidado e seguir a lei de Moisés.
E houve uma grande complicação no meio da comunidade, houve uma confusão. Daí, Paulo e Barnabé descem a Jerusalém para conversar com os apóstolos e os anciãos para chegar a uma conclusão. É interessante, em toda a história da igreja, nós tivemos vários concílios. Este que eu estou falando, do capítulo 15 de Atos, é o primeiro. Nós tivemos vários concílios. Para quê? Exatamente quando havia alguma dificuldade, alguma proposta nova, a igreja precisaria dar uma resposta. Baseada na palavra de Deus, ela precisaria dar uma resposta. Porque nós temos que entender uma coisa, meus queridos. A Bíblia não tem respostas para tudo. Não tem. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. No tempo em que ela foi escrita, não existia televisão, não existia carro, não existia a tecnologia de hoje, não existia. Existia petróleo, mas não era usado como hoje. A iluminação era de vela. Hoje não. Hoje nós temos iluminação que deixa a noite como um dia. Então, são coisas que vão acontecendo e que precisam de respostas. De respostas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando nós usamos vela na missa hoje, aquilo para nós é um símbolo da fé. É um símbolo da fé. Porque nós não precisamos daquela luz. A nossa igreja é muito mais iluminada do que com vela. Mas, no começo, quando a igreja começou, e a igreja normalmente era em casa de algumas pessoas que tinham sala maior, não havia prédio chamado igreja, eram salas. Então, a vela era necessária, não era só símbolo, era necessário para a iluminação. Então, são problemas novos que vão surgindo e que a igreja precisa dar respostas. Precisa de respostas. Por exemplo, a Sagrada Escritura não proíbe, assim, literalmente, a Sagrada Escritura não proíbe a escravidão, que é um absurdo. A escravidão é um absurdo. Mas a Escritura dá dicas de que Deus não gosta da escravidão. Por exemplo, a carta a Filemão. Filemão era senhor, era cristão e tinha escravos, e um dos escravos dele fugiu, Onésimo. E Onésimo vai para a prisão porque era um escravo fugitivo. E lá na prisão, Onésimo conhece Paulo. E Paulo converte Onésimo. E Paulo manda Onésimo voltar a Filemão. E manda uma carta quase bilhete para Filemão, dizendo no fundo: olha, esse teu escravo, ele é cristão, você de hoje em diante deve tratá-lo não como escravo, mas como irmão. Trata-o como você trataria a mim. Olha, isso já é uma dica maravilhosa. Quer dizer, o escravo não é benquisto por Deus. Foram soluções que foram sendo criadas de acordo com a necessidade. Por isso que na igreja existem concílios. O Concílio Vaticano II foi o 20º concílio da igreja. 20º concílio. Se você considera um e outro, às vezes 21º, 20º concílio. Por quê? Porque o século XX tinha necessidades, ou criaram-se necessidades que não existiam antes. Por exemplo, no século XX aconteceu a grande desgraça das duas grandes guerras e a grande desgraça da bomba atômica, da bomba de nêutron. O mundo mudou.
O mundo está muito mais frágil hoje e a igreja e a sociedade precisa de respostas. Então, vejam bem, em Jerusalém, os apóstolos se reuniram, desculpe da tosse, em Jerusalém, os apóstolos se reuniram para resolver aquele assunto. O cristão pagão convertido deve ou não seguir a lei de Moisés? Deve ser circuncidado ou não? E a igreja chegou à seguinte conclusão: não há necessidade da circuncisão. Para o cristão basta o batismo e acreditar que Jesus é o Salvador. Em Atos 15, 28, a igreja de Jerusalém, dos apóstolos e anciãos, toma decisões e escreve para as outras comunidades. Olha o que eles escreveram. Porque ao Espírito Santo e a nós pareceu bem. Estas nossas decisões são, portanto, decisões do Espírito Santo. As decisões da igreja são decisões do Espírito Santo. E essas decisões, o que ensinavam? Ensinavam que no fundo é aquilo que Paulo vai dizer depois em outros trechos. A caridade deve reger o relacionamento entre cristãos judeus e cristãos pagãos. Por exemplo, para um judeu, comer sangue era um absurdo. Comer carne de porco era outro absurdo. E mais outras leis do Antigo Testamento, que valeram para o Antigo Testamento. Para os pagãos, não tinham esses costumes. Então, para eles, comer sangue, comer carne de porco, isso ou aquilo, não ia fazer mal nenhum. Então, Paulo vai dizer depois que uma vez que nós comamos em ação de graças e abençoemos, nós podemos comer o que for colocado à nossa frente, desde que não sirva de escândalo para os outros. Isso é muito importante. Se aquilo que eu vou comer vai servir de escândalo para outra pessoa, eu não devo comer. Não porque é proibido, mas porque para não causar escândalo, para não prejudicar o meu irmão que é mais fraco. Eu devo respeitar. Aliás, eu acho que isso é uma norma de convivência em toda a sociedade. A gente saber respeitar os costumes, respeitar aquilo que o outro respeita. Aliás, isso é muito importante na nossa sociedade. Talvez nós precisamos aprender isso, né? A gente gosta de impor as opiniões, impor as posições. Não, a gente tem que aprender a respeitar. A respeitar. Em todos os concílios da igreja, nesses 2000 anos, todos os documentos começam sempre com a frase: ao Espírito Santo e a nós pareceu bem. Como no concílio de Jerusalém. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 12, 13: pois num só Espírito todos nós fomos batizados para sermos um só corpo. Não para sermos muitos corpos, mas para sermos um só corpo. E ainda, na mesma carta, 1 Coríntios 12, 27 e seguintes, Paulo diz: ora, vós sois
o corpo de Cristo, e cada um como parte é membro. E o corpo de Cristo é a igreja, e a alma da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem leva a igreja à verdade. E na igreja nós chegamos à verdade da Escritura. Meus prezados, é tão bonito quando a gente se reúne. E, aliás, isto é uma coisa que a gente pode fazer. E tem muitos cristãos que já fazem, os chamados círculos bíblicos. Reúne aí 4, 5, 10 pessoas para estudar um trecho da Bíblia. E cada um vai colocando aquilo que está lendo e que caiu no seu coração. Isso é muito bom, porque um vai enriquecendo o outro. E seria muito bom que na nossa cidade de Votorantim a gente pudesse ter muitos círculos bíblicos. Não é difícil. É preciso, em primeiro lugar, ter vontade. Em segundo lugar, ter humildade para aprender com os outros. Ninguém é doutor, ninguém é mestre, ninguém sabe tudo. Não, a gente precisa aprender com os outros. E às vezes, o mais simples do grupo pode trazer uma ajuda importantíssima. Todos nós podemos aprender com os outros. Isso não apenas na Bíblia, mas em tudo. Então, nós nos reunindo em círculos, a gente vai discutindo, conversando, aprendendo, mastigando a Sagrada Escritura, engolindo a Sagrada Escritura. Para isso, a gente pede a iluminação do Espírito Santo. E se por acaso, neste círculo, se tiver alguma dúvida mais profunda que vocês não foram capazes de descobrir, vão até o sacerdote da sua paróquia e questionem, perguntem. Perguntem aquela dúvida que vocês têm. Se ele não souber também dar resposta, porque nem todo mundo sabe dar resposta, ele vai pesquisar e vai estudar para dar uma resposta. Aliás, eu fui professor a vida inteira e eu sempre disse aos meus alunos: eu não tenho obrigação de saber tudo. Se vocês perguntarem alguma coisa que eu não saiba, eu vou ser honesto e dizer: não sei, mas vou pesquisar, vou procurar descobrir. Isso é muito bom. Então, não estranhem quando você às vezes chegar e dar com uma dúvida para o padre e o padre ficar sem saber uma resposta correta na hora. Ninguém sabe tudo, mas ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar e vai dar uma resposta para vocês. Assim também ele aprende a pesquisar sobre a Sagrada Escritura. Nem eu sou capaz de dar respostas. Eu sou professor de Escritura, mas nem eu sou capaz de dar toda a resposta que aparece na frente. Não, é natural. Meus irmãos, eu desejo hoje que, mais uma vez, o Espírito Santo esteja no coração de todos vocês. Senhor Deus de bondade e de misericórdia, abençoai esses nossos irmãos que estão ouvindo este programa Aprofundando na Fé. Que amem a Sagrada Escritura, amem a Igreja e sejam filhos fiéis, tanto de Deus Pai, quanto irmãos de Cristo, quanto moradas do Espírito Santo, como fiéis da Santa Igreja. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém. Uma boa noite para todos.